Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui com o Carlos Rifan, sócio proprietário da Enfre e também empresário internacional, para responder as perguntas que vocês enviaram no nosso React Live. Ou seja, ele não viu as perguntas, nós recebemos através de formulário e eu selecionei 8, que são as que mais englobam os temas mais perguntados. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre relações internacionais, sobre negócios internacionais. E acredito que vai ser uma surpresa responder essas perguntas do pessoal de casa. Então vamos começar. Primeira pergunta. Para quem se forma em relações internacionais, quais são os setores com maior probabilidade de sucesso? Vamos lá, pergunta muito interessante. Para quem se forma em relações internacionais, a gente pode definir os setores como dois segmentos: o público, o privado. Tem um terceiro segmento, que seria o terceiro setor. Seriam as ONGs, associações, todo esse segmento, cooperativas, sindicatos. Esses três segmentos, eles podem ser divididos internamente na sua área internacional. Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa se forma, ela tem que buscar o segmento que tiver mais em voga no atual momento. Aí, podendo dar um exemplo para você, ligado ao aumento de commodities que a gente vai ter agora, por exemplo, para 2022, um segmento que vai estar muito forte é o do setor privado na área de petróleo. O barril do petróleo ele vai aumentar muito agora em 2022. Acredita-se que ele vai chegar na casa de mais ou menos 120, 130 dólares. E esse foi o valor do barril de petróleo pós-invasão do Iraque, em 2003. Foi quando a gente teve o boom das commodities no Brasil. E acredito que o impulsionamento do barril do petróleo faça com que sejam impulsionadas outras commodities brasileiras. Então, é interessante para o profissional de relações internacionais que é recém-formado, ele ficar de olho, por exemplo, em empresas da área de soja, açúcar, petróleo, minério de ferro, carne. São todos os segmentos que eles têm feito para poder efetuar o processo de exportação no Brasil. Se o profissional de RI formado gostar, por exemplo, de um terceiro setor, trabalhar em organismos internacionais, em ONGs, a ideia é que ele galgue uma carreira que seria um pouco mais lenta, mas que tem um futuro muito promissor também. Seria procurar trabalhar, por exemplo, em instituições, em associações, em ONGs, primeiro nacionais, para adquirir experiência, para aí sim ele pleitear, por exemplo, um papel na ONU, WWF, Greenpeace, enfim, entre outros segmentos. E, por último, ele pode trabalhar, por exemplo, em assessoria e consultoria na área política em geral. Ano de eleição presidencial, os partidos eles vão começar a fazer contratações. Então, entre em contato com partidos, procure o partido estadual, né? Procure a sua coordenação estadual do partido que você mais se assemelha e veja como você faz para poder trabalhar dentro dessas áreas que eles vão estar contratando muito esse ano de eleição. Ótimo, muito bacana. Segunda pergunta. Como ingressar no meio internacional e começar a trabalhar como internacionalista? Eu acho que seriam quais meios, né? Então, como ingressar no meio internacional e trabalhar como internacionalista? Atualmente, a gente passa por um processo de transição das relações internacionais do Brasil. Fica claro que vocês veem aqui, por exemplo, nas redes da Enfre, vocês veem nas próprias redes da ANAPRE, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, que as relações internacionais elas passaram por um processo de profissionalização recente no Brasil. Então, as universidades elas ainda estão num sistema de transição que antes era uma coisa mais acadêmica, mais um processo de pesquisa, e agora está sendo uma linha de raciocínio um pouco mais profissional. Caso você não se sinta confiante em sair da universidade, em sair da sua faculdade e já logo ingressar no mercado de trabalho, caso você tenha tido
dificuldade, por exemplo, para conseguir um estágio, a minha sugestão é você procurar inicialmente ou um curso de formação, como a gente tem vários aqui na Enfre, que vai te dar uma linha mais didática e vai te colocar em contato, por exemplo, com um professor que é um professor do mercado de trabalho, ou seja, você vai ter acesso para poder tirar todas as dúvidas de como trabalhar naquilo no dia a dia. E, em paralelo, você procurar um estágio, muitas vezes não remunerado, mas que em época de pandemia, parece que a gente está fechando tudo agora por causa da Omicron, você consegue fazer um trabalho home office em alguma instituição para você passar a ter uma noção do que é o dia a dia das relações internacionais. E mesmo que você não tenha acesso ao dia a dia das relações internacionais, você vai ter acesso ao dia a dia do mercado de trabalho, vai fazer muito network, vai ter contato. Muitas vezes as pessoas não sabem coisas simples quando elas saem da universidade, que é preparar um e-mail, que é trabalhar com o pacote Office, que é, por exemplo, fazer uma postagem nas redes sociais, que hoje está muito em alta. Então, essas habilidades, que muitas vezes parecem básicas para o nosso dia a dia, mas que são muito importantes, elas custam dinheiro, por exemplo, para as empresas. E você iniciar, por exemplo, com 6 meses ou 1 ano de experiência, mesmo que você esteja recém-formado, é muito, muito interessante. Perfeito. Vamos para a terceira pergunta. É possível empreender dentro da área internacional? O que é necessário para ter um escritório de prestação de serviços nesse segmento? Essa é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito necessária, porque empreender no Brasil tem uma frase que é muito interessante sobre empreendedorismo no Brasil, que é a seguinte: você está jogando basquete, você está com a bola na mão e você está quicando a bola no garrafão, você se prepara para fazer a cesta, o juiz apita e fala, agora é futebol, você está com a bola na mão, é pênalti, você tem que agarrar o pênalti contra você. Isso é empreender no Brasil. Porém, com o passar do tempo e com a evolução, por exemplo, das tecnologias, as pessoas começaram a fazer um processo de empreendedorismo voltado, por exemplo, para o home office, de casa. E hoje é possível você empreender dentro da área de relações internacionais nessa linha de raciocínio. Inicialmente, você pode, por exemplo, abrir um MEI. E por que abrir um microempreendedor individual? Porque o microempreendedor individual, ele vai te ajudar, por exemplo, no seu processo de aposentadoria. Você vai pagar um valor de R$ 60 por mês, e esse valor de R$ 60, ele auxilia na hora que você for contar o tempo para se aposentar junto ao INSS. E você pode fazer uma prestação de serviço na área internacional de consultoria e auxiliar empresas para fazer o processo de exportação ou de importação de um determinado produto. E você cobraria, por exemplo, a consultoria. Esse é o meio que eu estou te informando, que é o meio mais barato e o mais básico para você começar a empreender no segmento de relações internacionais. Para quem, por exemplo, já tem um produto, a família já tem uma propriedade rural, ou então já tem uma pequena fábrica de alguma coisa, você pode já usar o CNPJ da sua família, fazer o cadastro junto à Receita Federal e iniciar o processo de busca e marketing internacional da sua marca, né? Para quem não tem nenhuma marca ainda. O primeiro segmento, ele te indica você a construir a sua própria marca de consultoria e prestação de serviço de uma forma bem em conta. E o segundo meio é para quem já tem um encaminhamento, já trabalha numa empresa familiar, já tem uma estrutura, ou então trabalha já numa grande empresa e gostaria que essa empresa ela começasse a fazer o processo de relações internacionais dentro do segmento. Mas sim, é possível você empreender dentro das relações internacionais no Brasil de forma tranquila, de forma relativamente barata e de forma sem muita burocracia hoje em dia. Perfeito. Próxima pergunta. Por onde começar para desenvolver meu projeto internacional? Então, existe um princípio básico, que é um princípio técnico, que é o gerenciamento de projetos. São um conjunto de técnicas e habilidades que você coloca no papel para você conseguir desenvolver o seu plano de negócio. Hoje, o Sebrae, que inclusive é parceiro nosso aqui na Enfre, ele possui um guia de plano de negócio que você consegue baixar no site. Você vai no Google e coloca guia plano de negócio Sebrae, e ele vai te dar
o princípio básico para você iniciar um processo de desenvolvimento do seu plano de negócios. Como segunda alternativa, a sugestão é a capacitação, caso você não tenha tido a área de plano de negócio, por exemplo, desenvolvimento e gerenciamento de projetos como matéria obrigatória na sua faculdade, é você entrar em contato, por exemplo, com uma instituição de capacitação, como a própria ENFRE, onde ela vai lhe auxiliar no processo do desenvolvimento do seu plano de negócio através do ensino. Por exemplo, a gente tem o nosso MBA aqui na ENFRE, onde cada matéria você faz um mini plano de negócios no final dessa matéria. Então, por exemplo, você estuda durante um mês e no final do mês você aprende a aplicar aquela matéria na prática. Não fica só naquela coisa de provas de marcar ou então trabalhinhos. Você vai, junto com o professor, que é do mercado de trabalho, você vai se preparar, né, vai se adequar e você vai desenvolver o seu plano de negócios pontualmente durante as 18 matérias do curso. A ENFRE também possui cursos de capacitação e cursos sazonais. Todo mês a gente tem um curso livre diferente, onde os professores que são do mercado de trabalho, eles também te ensinam a preparar pequenos planos de negócio para o seu desenvolvimento internacional. Porém, a linha de raciocínio também é você se associar a instituições que apoiam o empreendedor brasileiro, como associações comerciais, cooperativas, câmaras de dirigentes lojistas e federações. São alternativas onde você pode procurar, por exemplo, uma linha de raciocínio para a área internacional. Ótimo, muito legal. Próxima pergunta. É possível juntar ciência da computação e relações internacionais? Se sim, em quais segmentos posso me desenvolver? Vamos lá. Pergunta também muito interessante, porque as pessoas acham que relações internacionais é um segmento à parte. E relações internacionais está conectado a tudo que a gente vê aqui no dia a dia, que a gente, enfim, que a gente tem durante o nosso dia a dia aqui no Brasil e no mundo. E ciência da computação e relações internacionais. Se a gente puxar para a linha empreendedora de ciência da computação, que é a linha que o pessoal vai aprender programação, vai desenvolver aí projetos de startup, hoje em dia, os principais fundos que financiam startups, eles são fundos internacionais. E ao redor do mundo, Ásia, Europa, América do Norte, existem diversos fundos que estão esperando ideias de startups para poderem desenvolver esse segmento. Então, se a gente pegar uma linha de raciocínio das outras perguntas que a gente respondeu aqui hoje, vamos pegar a linha de raciocínio de como empreender associado, por exemplo, à ciência da computação. Vamos supor, você monta uma ideia de startup, um projeto de startup em um segmento qualquer que você se interesse, ou então monta uma estrutura de programação para apoiar startups, uma prestadora de serviço em, por exemplo, programação, e você procura projetos de financiamento e desenvolvimento de startups ao redor do mundo e aplica esse projeto seu. E ao aplicar esse projeto, se ele for um projeto que segue as diretrizes que esses fundos de desenvolvimento estão procurando ao redor do mundo, possivelmente eles vão entrar em contato para entenderem mais sobre esse projeto e vão desenvolver toda essa linha de raciocínio. Aí, normalmente, as pessoas perguntam, Carlos, mas que fundos são esses? Como procurar? Então, isso é uma técnica de relações internacionais. Você aplicar fomentos no exterior e você buscar fomentos no exterior, onde, por exemplo, se você procura um financiamento, você já tem um cliente aqui e você quer financiar um projeto seu, os juros são muito menores para investimentos no exterior. Ou então, se é uma linha de investimento mesmo, vão aportar dinheiro e esperar o lucro no decorrer do tempo. É uma outra técnica. Isso são técnicas de relações internacionais. A captação de recursos no exterior, a procura de bancos de financiamento, a procura de fundos de fomento, são técnicas de relações internacionais que você aplica, dentre outras áreas, para poder tentar adquirir esses
esses valores. Muitas pessoas já vão direto nas figurinhas carimbadas que a gente chama, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Porém, existem diversos fundos e diversos bancos, principalmente na Europa, onde eles recebem incentivos fiscais, reduz o pagamento de juros ao fazer esses financiamentos, que são muitas vezes desconhecidos e que você precisa de aplicação de técnica de um profissional de relações internacionais para conseguir localizar essas estruturas. Ótimo, muito bom. Eu acho que a pergunta anterior já respondeu um pouco essa, mas eu vou fazer mesmo assim. Para quem já trabalha com comércio exterior, o que uma especialização em relações internacionais pode acrescentar? Então, eu já trabalhei com comércio exterior há um tempo atrás, trabalhei em grandes empresas do segmento de petróleo, por exemplo, e qual era a diferença que eu tinha ao explicar, por exemplo, para o engenheiro sobre relações internacionais, sendo que esse engenheiro tinha feito um mini curso ali interno na empresa de comércio exterior. O engenheiro entendia as relações internacionais e o comércio exterior como coisas separadas. Ele não conseguia entender que uma situação, por exemplo, catastrófica no sul dos Estados Unidos, ali no Golfo do México, por exemplo, impactava diretamente a chegada de mercadorias no Brasil, sendo que a empresa tinha base no Texas. Então, ele enxergava o comércio exterior apenas como receita federal, apenas como enviar e trazer produtos do exterior. Quando a gente iniciou um processo de conversa, de troca de ideias na área de relações internacionais, foi criada o que a gente sempre fala aqui na Enfra, que é o olhar 6D, ou seja, que é a expansão da visão que saiu só da Receita Federal, né, só da importação e exportação brasileira, e passou a enxergar os 200 países do mundo, onde, por exemplo, você precisava comprar uma peça, você ia procurar uma tecnologia num lugar longínquo, ia fazer um trabalho, por exemplo, com um país que muitas vezes não é procurado para fazer esse tipo de trabalho, mas que possui um estudo e uma tecnologia que muitas vezes não é popularizada. Eu acho que a aplicação das relações internacionais faz com que você enxergue mais possibilidades do que só o comércio exterior te dá. O comércio exterior te dá muito a proposta de parceria pontual. A empresa era americana, tinha uma sede no Brasil e ficava fazendo esse acordo bilateral contínuo. Quando, por exemplo, poderia ser lançado um processo de expansão de marca, por exemplo, ou expansão, por exemplo, de uma venda de um produto, ou uma compra de um produto no exterior para uma prestação de serviço no Brasil. Uma situação aqui, por exemplo, você vai comprar uma broca, e existem diversas empresas ao redor do mundo que fabricam brocas de petróleo para exploração aqui no Brasil. Quando você passa por um processo onde você busca somente aquelas empresas pontuais, você não busca outras estruturas, outras ideias, outras tecnologias, você fica amarrado e monopolizado ali somente naquela linha de segmento. E isso não te permite expandir. Ao aplicar relações internacionais, você entende que o processo de expansão e desenvolvimento é muito maior do que normalmente é dito no dia a dia. Isso faz com que você adquira uma visão que a gente chama de olhar 6D, que é você ver o mundo sob 6 perspectivas diferentes, e ao aplicar essa visão, você tem aí redução de custos, por exemplo, se a gente falar de empresa, você tem aumento de demanda, você tem uma série de benefícios aí para o seu CNPJ. Ótimo. Próxima pergunta. Como funcionam os ganhos de uma internacionalista quando trabalha por conta própria? Como poderia cobrar pelo meu trabalho? Então, a linha de raciocínio do ganho do internacionalista, ele vai variar por valor de hora, como, por exemplo, cobra um médico, cobra um dentista, cobra, enfim, um advogado. Por exemplo, a advocacia ela tem a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, que muitas vezes o internacionalista ele pode usar como exemplo, porque na própria tabela dos advogados tem lá a área de direito internacional, que é uma área irmã de relações internacionais, que é uma sub-área, trabalha dentro de relações internacionais. Então, se você vai na tabela da OAB e vê quanto custa ali, por exemplo, o direito internacional, quanto custa um advogado de direito internacional, o valor da hora dele, você pode se assemelhar para poder fazer a construção de hora.
Esse é para você prestar um processo de consultoria. Para você que enviou essa pergunta de casa, você vai por exemplo, você vai dar uma consultoria. Ele vai alugar a hora ali do Carlos. Ah, Carlos, eu quero 1 hora de consultoria com você, onde eu quero tirar dúvidas sobre o segmento de diamantes, por exemplo. E ele vai ficar 1 hora com você ali, vai tirar dúvidas sobre o segmento de diamantes e no final ele vai pagar a sua hora. Se ele quiser aplicar aquele projeto que ele pode ser desenvolvido na próxima 1 hora, 2 horas, 3 horas com o Carlos, aí já é um outro processo, onde normalmente você vai cobrar pelo projeto. E o projeto, o PMO, que é o organismo internacional que cuida da área de projetos, normalmente ele cobra no valor da porcentagem do projeto. Então, custa normalmente 2% do valor do projeto. Então, você vai aplicar numa empresa de 100 mil reais, por exemplo. Vai custar, o capital social dessa empresa vai custar 100 mil reais para ela ficar pronta. Normalmente, o PMO, o gerente de projetos, ele cobra 2 mil reais para fazer o projeto. Então, você já cobrou a consultoria e você muitas vezes pode cobrar o projeto em porcentagem. E tem uma terceira leva, que é a do negociador internacional, que inclusive a gente vai ter um curso na área de formação internacional aqui na ENF, onde vai ensinar sobre a parte de negociação. Inclusive, o nosso MBA, né, somando, ele é para a área de negócios internacionais, onde você ganha normalmente valores em cima do que é vendido. Então, por exemplo, vai haver um processo de exportação de um produto de soja, açúcar, de milho, de trigo para o exterior do Brasil. Você ganha, por exemplo, no valor da tonelada. Então, se você exportar 100 mil dólares, 100 mil toneladas de soja, você cobra $1 por tonelada, você ganha 100 mil dólares no contrato. Então, você vai fechar um contrato, por exemplo, de fornecimento de soja durante 1 ano para uma empresa europeia ou uma empresa chinesa. Normalmente fica-se aí a $1, $2 por tonelada. Então, você ganha aquela quantidade de valores durante o processo de exportação daquele determinado produto. É uma outra forma também de obter ganhos aí e de calcular mais ou menos valores de mercado para o internacionalista. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Carlos, mas você ganhar $1 em cima de 100 mil dólares é muito dinheiro. Exatamente. E pessoas ganham isso todos os dias ao redor do Brasil. Eu costumo dizer, por exemplo, nas nossas lives aqui, nos nossos eventos, que enquanto a gente está conversando, não param de chegar ofertas, por exemplo, em e-mails em sites especializados de compra e venda de produtos dos mais variados possíveis. Muito bacana. Para finalizar, eu acho que você pode fazer também uma conclusão sobre o que a gente discutiu. Como fazer para estar sempre atualizado? Então, a minha dica para quem quer estar atualizado é estudar. E estudar não necessariamente é se associar a uma escola, fazer uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado. É você se manter informado. Assine podcasts, tem acesso a pílulas diárias de conexões. Por exemplo, tem um canal no YouTube que chama Meio, se eu não me engano, que é de um jornalista, que é o Pedro Doria. Ele te emite uma pílula todos os dias no seu e-mail, onde durante 8 minutos você vai ler o essencial para você entender tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ou seja, enquanto você está ali tomando seu café, você pode ler aquilo na tela do celular ou do tablet e você vai ter acesso durante 8 minutos tudo que está acontecendo ao redor do Brasil e do mundo. É uma leitura interessante para você iniciar o seu dia. Uma outra coisa é procurar um curso de formação, como a gente tem aqui na escola, onde os professores são do mercado de trabalho. E por que isso é importante? Porque eles estão vivendo o dia a dia do que está acontecendo. Eles estão vivendo o dia a dia de como o mercado está se comportando. E com isso você vai ter a especialização, vai ter a procura, vai ter a técnica essencial para poder desenvolver a linha de raciocínio. Uma outra dica é você começar a aplicar técnicas de relações internacionais. Caso você tenha feito um curso de formação, uma preparação, um MBA em negócios internacionais, por exemplo, aqui na ENF, você começar a aplicar técnicas de relações internacionais e notícias
do Brasil e do mundo que você vai vendo diariamente. O que eu tenho a dizer para vocês é que é muito difícil o profissional de relações internacionais ficar antenado a tudo e a todos. Você tem que escolher lá no início aqui da nossa live de hoje, eu expliquei para vocês que o segmento brasileiro ele é dividido em 3 segmentos. Não só o brasileiro, mas o mundial, que é terceiro setor, empresas privadas e empresas públicas. A ideia é que você escolha uma dessas empresas e aplique o seu, né, a sua técnica, saiba notícias, procure, leia coisas sobre aquele segmento. Se você vai para o setor público, tente ir para um segmento mais para a área de paradiplomacia, né, dentro das relações internacionais. E tente aplicar tudo que vem acontecendo de paradiplomacia ao redor do mundo. Olhe muito a Espanha. A Espanha é um país muito desenvolvido na área de paradiplomacia. Você vai para o setor privado, tente olhar tudo que está acontecendo com relação ao preço das commodities, que são os carros-chefes brasileiros, e como eu havia dito também aqui no decorrer, vão aumentar muito de preço agora em ano de eleição. Então vai haver muita exportação de commodity. Então, qual é o segmento interessante? É você tentar fazer uma conexão público-privado aí e tentar entender quais são os novos países que podem estar comprando produtos derivados aí de commodities para poder fazer a expansão de mercado. Inclusive, eu estava falando aqui com o pessoal durante uma live que a gente fez que Oman e o Bahrein são os 2 maiores compradores de minério de ferro do Brasil. E a gente nem tem noção disso, a gente associa a Alemanha, associa a Inglaterra, associa a China. Então, são muitas coisas que a gente tem que desmistificar sobre relações internacionais e tem que desenvolver ao longo da nossa carreira. Até as pessoas que estão passando conhecimento, os seus professores, eles aprendem todo dia com relações internacionais. É um setor muito dinâmico, é a profissão do futuro. Não adianta que ainda vai ser muito difícil cientistas treinarem robôs para fazerem a parte de negociação. Os robôs eles estão fazendo coisas básicas, só que o tato da negociação, a visão, a análise, ainda vai ser algo muito difícil que os cientistas vão demorar um pouco para poder fazer. E esse segmento, essa proposta, essa ideia, ela vai cada vez mais precisar de demanda, porque com as coisas ficando tecnológicas, ficando aí na parte se desenvolvendo eletronicamente, a linha de raciocínio dos humanos ela vai ficar cada vez mais competitiva, o segmento de trabalho. E relações internacionais é um segmento que vai ficar cada vez mais competitivo e cada vez mais lucrativo ao longo do tempo. Pessoal, este foi o Carlos respondendo perguntas recebidas por vocês que ele não tinha visto. Então, realmente foi um React Live. São respostas sinceras e respostas rápidas que vieram em seguida à cabeça. Então, para quem quiser saber mais sobre o MBA em Negócios Internacionais, quiser acompanhar os produtos da Enfre, a gente vai deixar o site aqui na legenda, enfre.com.br, e vocês podem acessar e ver dicas também sobre negócios internacionais, a estrutura do curso, que ele segue toda uma metodologia para que vocês tenham um ensino prático, que vocês saiam com experiências reais e com projetos também aplicáveis ao mercado. Então, Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, estar aqui na oportunidade de responder as dúvidas de todo mundo. Vejam as redes sociais da Enfre, vejam o nosso site e saibam tudo que vem acontecendo aí de mais atualizado dentro das relações internacionais no Brasil e no mundo. Muito obrigada e uma ótima noite para todos.